Olá, boa noite. Polícia procura assassino encapuzado que matou a tiros um homem e uma mulher numa calçada no bairro de Areias. Batida entre dois ônibus deixa 17 feridos na zona sul do Recife. 13 mil estudantes voltam a ter aulas presenciais na Universidade Federal de Pernambuco. Vão começar as inscrições para o ProUni. Matheus Sampaio. O programa oferece bolsa de estudo para faculdades particulares. E este ano, um dos critérios era usar a nota do Enem 2021 ou 2020. As inscrições começam amanhã. Lixo no mar provoca morte de peixes e assusta os pescadores da região metropolitana e do litoral sul do estado. E pernambucana que cresceu na Ilha do Tiro, no Recife, é a primeira imigrante negra a ganhar o título de Miss Alemanha. A polícia procura um homem que assassinou 2 pessoas no bairro de Areias, no Recife. Câmeras de segurança registraram o crime. Rua Capitão Domingos da Costa, bairro de Areias. Era uma noite tranquila de domingo quando 2 pessoas foram assassinadas na calçada. A imagem gravada por uma câmera de segurança mostra quando a mulher se aproxima do homem. É quando o assassino encapuzado chega correndo, apontando a arma para os dois. Ele atira primeiro no homem. Aqui nós paramos a imagem porque a cena é muito forte. Depois, ele segue a mulher e atira várias vezes contra ela. Ferida, ela cai. O assassino atira de novo. Novamente, paramos as imagens. Depois de atirar nas 2 vítimas, o homem tranquilamente carrega a arma e dispara de novo contra os 2 que estão no chão. E vai embora. O crime foi na frente da casa de uma das vítimas, Petrônio da Silva, de 53 anos. A mulher morta era amiga dele e morava ali perto. Daniele Alcione Gomes de Freitas, que tinha 43 anos. Conhecia o rapaz, pessoa muito boa, pacífica, não tinha envolvimento com nada. E ela era vizinha também, morava aqui próximo, era amiga dele, vinha, conversava com ele e não acreditava o que aconteceu. Era um homem tranquilo, ele é trabalhador, o cara que não gostava de confusão, ele sempre procurava apaziguar as partes, às vezes estamos todos abalados, porque jamais esperava um negócio desse. As vítimas foram enterradas hoje à tarde no cemitério do Barro. O delegado Vitor Meira, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, está investigando o caso. Pernambuco foi o estado com o 3º maior número de assassinatos de todo o Brasil, de acordo com o levantamento do Monitor da Violência, do G1, com base nos números da Secretaria de Defesa Social. No G1, você encontra em detalhes as informações sobre essa reportagem. O estado tem o 3º maior número de assassinatos no Brasil, mesmo com a queda de 10% em 2021. Foram 3.370 mortes violentas no estado durante o ano passado. Pernambuco fica atrás somente da Bahia e também do Rio de Janeiro. Então você pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aqui na tela e você acompanha outros detalhes aqui no aplicativo do G1. E um dos policiais militares investigados pela repressão violenta em um protesto no Recife em maio do ano passado foi promovido pelo governo do estado. O policial Elton Máximo de Macedo, do Batalhão de Choque, foi promovido de capitão para major da PM. A mudança de patente foi publicada no Diário Oficial de sábado, assinada pelo governador Paulo Câmara, e tem efeito retroativo a 31 de dezembro de 2021. No documento, Elton Máximo de Macedo foi promovido pelo critério de antiguidade. Ele está na PM pelo menos desde o ano de 2004. Elton foi um dos oficiais afastados das ruas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco por causa do envolvimento com a repressão violenta durante um protesto pacífico contra o presidente Jair Bolsonaro. No protesto, 2 homens que não participavam da manifestação e estavam de passagem perderam a visão de um dos olhos depois de ser atingidos por balas de borracha atiradas por policiais do Batalhão de Choque da PM. Ao todo, foram afastados 16 policiais, sendo 3 oficiais. Quase 9 meses após a ação violenta da PM, o governo de Pernambuco ainda não divulgou oficialmente
de quem partiu a ordem para dispersar os manifestantes. A Corregedoria da SDS abriu 9 procedimentos administrativos disciplinares para apurar diversas irregularidades. Entre elas, desvio de conduta, uso irregular de balas de borracha, omissão de socorro, legalidade de atuação da PM e postagem nas redes oficiais da PM mencionando a ação do batalhão de choque durante o protesto. A SDS não divulgou o resultado de nenhuma das apurações. No dia 7 de fevereiro deste ano, a Justiça realizou uma audiência de instrução e julgamento do sargento Reinaldo Belmiro Lins, acusado de atirar a bala de borracha que tirou a visão de Jonas Correia de França. O policial responde por lesão corporal gravíssima e omissão de socorro. Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar esclareceu que Elton Máximo de Macedo foi promovido pelo critério de antiguidade, conforme Lei Complementar número 470 de 2021, portanto do ano passado. A assessoria informou que os processos estão em curso e não foram concluídos ou julgados e que, por causa disso, não existe um impeditivo legal para o servidor não ser promovido em sua patente militar. 2 ônibus se envolveram num acidente por volta das 7 horas da manhã. Foi na Avenida 2 Rios, no bairro do Ibura. Passageiros e 2 motoristas se feriram. A frente do ônibus que fazia a linha Zumbi do Pacheco, terminal integrado Tancredo Neves, ficou destruída. Testemunhas disseram que o motorista teria passado mal e acabou batendo em outro ônibus que fazia a linha UR11, Cais de Santa Rita. Fabiana mora perto do local. Ouviu o barulho da batida e saiu de casa assustada. Quando eu cheguei aqui, o motorista estava em estado de choque e o pessoal já estava tentando socorrer. Aí no outro ônibus tinha 2 senhoras, aí os policiais levaram ela logo para a policlínica e depois a gente tentou tirar o pessoal daqui, que tinha uma senhora bastante ferida aqui, tinha outra também com um corte aqui, embaixo do queixo. Os motoristas e passageiros dos 2 veículos ficaram feridos. Equipes do SAMU e dos bombeiros ajudaram no socorro das vítimas. Ainda pela manhã, peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para a perícia, que deve ser concluída em até 20 dias. Foi um acidente de grandes proporções. Inclusive, foi um choque. Um estava parado quando embateu no outro veículo. Não tem frenagem nenhuma. Foi por falta de percepção ou percepção tardia aconteceu esse acidente. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, 17 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Nós não conseguimos saber o nome dessas pessoas e, por isso, não temos o estado de saúde delas. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, a Urbana PE, disse que as empresas responsáveis pelos ônibus envolvidos na batida estiveram no local para dar o suporte necessário. Diz também que as empresas apuram o que aconteceu e vão prestar todos os esclarecimentos às autoridades competentes. E no fim da tarde, um motociclista morreu num acidente no bairro de Santo Amaro. Cleiton Monteiro dos Santos Silva, de 42 anos, seguia de moto quando bateu num poste. O acidente foi na Rua da Aurora, em direção à Ponte do Limoeiro. Uma equipe do IML está no local e guardas da CTTU organizam o trânsito. O Instituto de Criminalística vai apurar as causas do acidente. Depois do intervalo, a retomada das aulas presenciais na UFPE. E ainda o início das inscrições para o ProUni. Veja quais os critérios para conseguir a bolsa de estudos em faculdades particulares. O NE2 volta já. Depois de quase 2 anos, estudantes da Universidade Federal de Pernambuco voltaram às aulas presenciais. Matheus Sampaio traz as informações desse retorno. Boa noite, Matheus. Oi, Márcio. Boa noite para você e boa noite a todos. 13 mil estudantes retomaram hoje as aulas de maneira presencial e também de maneira híbrida, que é presencial e também pela internet. Isso no Recife, em Vitória de Santo Antão e em Caruaru. Você acompanha agora na reportagem. Arthur foi aprovado no curso de Ciência da Computação em 2020. Mas a pandemia tirou dele o gostinho de fazer um caminho sonhado por tantas pessoas. Andar pelos corredores da universidade. Arthur só conheceu a sala de aula hoje. É muito melhor você conseguir ver ao vivo o professor falando, você pergunta e intervém ali ao vivo, não tem a distância da tela, né? Então eu acho bem melhor prestar atenção, assistir tudo por aqui, ao vivo. José Luiz se preparou para entrar na universidade durante 5 anos. Foi aprovado. É aluno de Sistemas da Informação.
Esse é meu dia zero na universidade, com muita felicidade, estava aqui emocionado de verdade, porque é um curso que eu sempre quis fazer. No Centro de Informática da UFPE, 1.500 alunos de 3 cursos retomaram as aulas presenciais. As outras turmas vão voltar às salas aos poucos, até que todos os alunos do centro estejam na modalidade presencial a partir do dia 14 de março. No normal é receber um aluno de primeiro período que nunca pisou na universidade. A gente vai receber alunos de praticamente 4 períodos que nunca pisaram na universidade. Então tem um esforço maior também de orientação, de organização. Então por conta disso também a gente está espaçando um pouco mais esse retorno. Dos 32 mil estudantes matriculados na Universidade Federal de Pernambuco, 13 mil retomaram hoje as aulas nas modalidades presencial e híbrida. A Universidade Federal de Pernambuco autorizou a retomada das atividades e depois que os coordenadores dessas disciplinas avaliaram a situação de segurança e também a obrigatoriedade do uso de máscara e da apresentação do passaporte vacinal, a conclusão foi que 1.839 disciplinas retomariam as atividades. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco explicou que a partir do próximo semestre, todos os alunos devem ter aulas presencialmente nos campi Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru. Hoje nós conhecemos o fenômeno relativamente bem, o grau de vacinação também é muito elevado na sociedade brasileira. Temos uma cultura já estabelecida da questão da máscara, da higienização e assim sucessivamente. Então esse é um debate nacional que está se consolidando e nós vamos ampliar o grau de presencialidade, sem sombra de dúvida. A volta dos alunos ao UFPE também trouxe dúvidas para quem precisa do restaurante universitário. O espaço está em reformas desde janeiro e já tinha passado por obras em 2019. No tempo em que o RU permanece fechado, durante a pandemia e também até junho, quando há a previsão de entrega da obra, os estudantes recebem uma bolsa alimentação, ou seja, aqueles estudantes que frequentavam o RU, que vinham frequentando, passaram a receber essa bolsa para garantir a sua alimentação durante essa trajetória. E o Colégio de Aplicação, que fica dentro da UFPE e teve 2 anos de ensino totalmente remoto, também retomou as aulas presenciais hoje. De acordo com a diretoria do colégio, serão 200 dias letivos. Para entrar, as regras são as mesmas da UFPE. Apresentar o comprovante atualizado de vacinação, usar máscara e manter o distanciamento. E o programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares, abre inscrições amanhã. A gente volta a conversar com o Matheus Sampaio, que tem outras informações para a gente. Qual que é a novidade este ano, Matheus? A novidade, Márcio, são as notas do Enem 2021 e 2020. O sistema considera a nota mais alta e é a primeira vez que isso acontece. E além de ter feito a prova, é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias: ter cursado o ensino médio completo na rede pública, ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio, ou seja, do 1º ao 3º ano, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública de ensino na educação básica e, com exceção dos professores, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior. Há também critérios de renda, que são 2 modalidades. Bolsa integral, a renda familiar mensal por cada integrante tem que ser de até 1,5 salário mínimo. E a bolsa parcial, que é 50% da mensalidade, a renda familiar mensal por cada integrante tem que ser de 1,5 a 3 salários mínimos. Para calcular essa renda familiar, para saber se o aluno se encaixa, deve somar os salários de todos os que moram com o aluno e depois dividir pelo número de componentes do grupo. E as inscrições são de graça pelo site do ProUni, que é prouniportal.mec.gov.br, e as inscrições vão de amanhã, dia 22, até sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Márcio. Matheus Sampaio ao vivo com as informações do ProUni. Lá no G1 também tem várias informações sobre o ProUni. G1 Pernambuco, pelo aplicativo, pelo celular, você pode acompanhar também. E pescadores das praias aqui da região metropolitana e do litoral sul estão assustados com a quantidade de lixo que tem aparecido no mar. É tanto lixo boiando no mar que esse pescador se jogou na água para recolher o plástico. Nós estamos fazendo agora atividade de gari. Estamos apanhando a reciclagem. Vem fralda descartável,
É pneus, é tudo. Eles nunca tinham visto tanto lixo assim inundando o oceano. Hoje em dia, pescador que está catando lixo em alto mar, não está pegando peixe mais não. Solange, marisqueira há mais de 30 anos, está assustada com tanta poluição e prejuízo. Faz mais de 20 dias que eu não vou para a maré. Meus amigos aqui também não vão para a maré, porque a gente gasta gasolina, a gente gasta rancho e a gente vai para a maré para pegar lixo. E cadê o peixe? Cadê o sururu que não tem? No Porto de Brasília Teimosa, o lixo que veio com a maré é só uma amostra da quantidade de sujeira que está chegando do mar. E aqui são 800 pescadores. Outro retrato do problema são as embarcações que deixaram de seguir para a pesca, principalmente dos pescadores que usam rede de espera e arrastão. Roberto que o diga, pescou tanto lixo que a rede não resistiu. Quando a gente arreia a rede, quando a gente vai puxar no outro dia ou de madrugada, vem muito sacola plástica, garrafa PET, garrafa de guaranazinho pequeno, vem tudo enganchado na rede. Aí quando a gente vai puxar, só vem peso. As imagens mostram muitos peixes mortos entre o lixo recolhido. O plástico sufoca várias espécies e há também peixes partidos, como se tivessem sido triturados. O prejuízo é grande, segundo os ambientalistas. Isso afeta a vida marinha de uma forma bastante grave, por duas coisas principais. Um é a ingestão de pequenas partículas de lixo, e esse lixo velho ele está bastante esfarelando. E o segundo fator é a questão da pesca fantasma, quando o animal fica preso em algum tipo desse lixo. E quando a gente tem um derramamento de lixo nessa magnitude, isso aí causa um impacto sem precedentes. O lixo plástico se espalhou pela Bacia do Pina e pelas praias dos municípios de Pojuca, Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes. A Agência Estadual de Meio Ambiente está apurando a origem do lixo e não descarta a principal suspeita dos pesquisadores e ambientalistas, a de que a sujeira está aparecendo depois que o Porto do Recife começou a fazer um serviço de dragagem. O NE2 mostrou o serviço de dragagem que começou no dia 22 de janeiro. A areia e a lama retiradas 24 horas por dia poderão encher 800 piscinas olímpicas. Até sexta-feira, o resultado da apuração deve ser divulgado. É importante deixar bem registrado que esse resíduo está ali, ele foi descartado de forma inadequada, ele está ali no fundo do porto e a partir do momento em que o porto assume esse compromisso de fazer a dragagem, ela também assume esse passivo. Então cabe a ela ter esse cuidado para não ter problema em relação à questão de multa, que pode variar de 50 a 50 milhões de reais, caso seja identificado que realmente eles causaram isso. Em nota, o Porto do Recife disse que tem conhecimento sobre o aparecimento do lixo nas praias, mas que nem o serviço de dragagem nem a atividade portuária produzem resíduos plásticos. Disse ainda que uma... O PSB oficializou hoje o deputado federal Danilo Cabral como pré-candidato ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano. O lançamento encheu o auditório de um hotel no bairro do Pina. Muita gente, tanto do interior quanto da capital. Na mesa, entre outros, o governador Paulo Câmara, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o presidente do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes, o deputado federal Marcelo Freixo, candidato ao governo do Rio de Janeiro, o senador por Pernambuco, Humberto Costa, do PT, e o prefeito do Recife, João Campos, além do próprio candidato do PSB ao governo de Pernambuco. Danilo Cabral, que nasceu em Surubim, no Agreste, tem 54 anos. Ele é formado em Direito, é auditor concursado do Tribunal de Contas do Estado. Está no 3º mandato como deputado federal. Já foi secretário estadual de Educação, das Cidades e de Planejamento. Também foi secretário de Administração da Prefeitura do Recife. Está no PSB desde a década de 1990. É a primeira vez que disputa a eleição para governador. Eu tenho 35 anos dedicados ao serviço público. Eu sou um servidor público de carreira do Tribunal de Contas do Estado. Ocupei diversas funções públicas no Executivo, no Legislativo, no próprio Tribunal de Contas. Tenho uma trajetória de vida também que alterou a vida dos pernambucanos, sobretudo na passagem que eu tive pela educação do Estado de Pernambuco. A educação hoje é uma referência para o Brasil. Eu tive o orgulho de servir a Pernambuco na gestão de Eduardo Campos, iniciar esse processo de transformação. 3 vezes deputado federal, fui presidente da Comissão da Educação, líder do Partido Socialista Brasileiro. E eu acho que o Brasil precisa, nesse momento, de gente que tenha experiência administrativa, que tenha maturidade política e que tenha capacidade de praticar a boa política. Os candidatos a vice-governador e a senador
ainda não foram indicados. O tempo é de articulação, de negociação entre os partidos que compõem a Frente Popular. São 12 partidos: PSB, PCdoB, PSD, PP, MDB, PDT, Republicanos, Solidariedade, Avante, PROS, PT e PV. Tem um prazo das filiações partidárias que é importante para que a gente possa garantir a formação das chapas proporcionais, ou seja, de deputado estadual e deputado federal. E tem uma grande discussão nacional, que são as federações que estão sendo discutidas a nível nacional. Então, ou seja, tem tempo ainda, né? A convenção é lá para finalzinho de julho. Então, essa construção, são 12 partidos que compõem a Frente Popular. A gente vai fazer essa construção, essa indicação dos demais membros da chapa majoritária num processo de construção coletiva. O PSOL oficializou o nome de João Arnaldo como pré-candidato ao governo de Pernambuco. Foi em janeiro, num evento interno. João Arnaldo tem 47 anos e nasceu em Salgueiro, no sertão do estado. O pré-candidato é advogado, pós-graduado em Direito Administrativo, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e doutorando em Direito Ambiental e Sustentabilidade. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito do Recife na chapa com Marília Reis, do PT. João Arnaldo explicou como será o trabalho pela candidatura até as eleições. A história de luta da esquerda progressista de Pernambuco, que precisa de uma candidatura que tenha compromisso com a classe trabalhadora, com a juventude, com o povo do campo, pela luta por justiça social, que infelizmente é deixada de lado pela política feita pelas oligarquias de Pernambuco, que apenas disputam o poder. E é exatamente esse desafio que nos motiva a representar uma candidatura verdadeiramente progressista, de esquerda, para mudar a história da política de Pernambuco. A sociedade está ávida por mudança e uma mudança que coloque o povo em primeiro lugar. E nós queremos conversar com essas pessoas e vamos fazer isso nos próximos meses para consolidar nossa campanha. O PSOL também oficializou a bacharel em Direito Eugênia Lima como pré-candidata ao Senado. Pela Copa do Nordeste, o Náutico foi derrotado jogando contra o CSA em Maceió. O CSA marcou 3 gols nos primeiros 20 minutos de jogo. De cabeça, Marcel abriu o placar. Depois da cobrança de escanteio, Rafael Ribeiro quase fez gol contra. Lucas Perry salvou, mas no rebote, Giva Santos não desperdiçou. 2-0. Giovani pegou de primeira de fora da área para fazer o terceiro. No segundo tempo, Juninho Carpina diminuiu para o Timbu. Final, CSA 3, Náutico 1. Uma pernambucana ex-moradora da Linha do Tiro no Recife ganhou um prêmio internacional. Domitila Barros é a Miss Alemanha 2022, um concurso que analisa muito mais que a beleza das candidatas. Domitila! Domitila foi a primeira imigrante negra a ganhar um prêmio de Miss na Europa. A disputa começou em setembro do ano passado. Foram 160 candidatas e 3 fases. O concurso leva em conta a beleza e a dedicação dessas mulheres ao meio ambiente e aos trabalhos sociais. Domitila Barros tem 37 anos e é modelo e atriz. Ela cresceu na Linha do Tiro, na zona norte do Recife. Começou com o trabalho voluntário da ONG criada pelos pais, o CAN, Centro de Atendimento a Meninos e Meninas. O ENE2 contou essa história em agosto do ano passado. Por causa do trabalho no CAN, Domitila ganhou o prêmio Sonhadores do Milênio da Unesco. Estudou serviço social e ganhou uma bolsa para fazer mestrado na Alemanha, onde mora desde 2006. Ela reuniu mulheres da Linha do Tiro para vender roupas de moda praia e joias feitas com capim-santo. Em entrevista ao Bom Dia Pernambuco de hoje, Domitila relembrou os trabalhos sociais. De Linha do Tiro, comecei com o trabalho da ONG dos meus pais, de dando aula às crianças da comunidade, também aprendendo lá. E tentei transmitir isso através de modelo e ativismo para as mídias sociais. E chamei um pouco de atenção. No ano de 2000, eu consegui o prêmio da Unesco, fui nomeada uma das sonhadoras do milênio, pelo trabalho social que eu já desenvolvia na época, e o pessoal aqui na Alemanha me elegeu a Miss Alemanha pelo fato de que há 22 anos eu continuo nessa luta, continuo sonhando e continuo acreditando que um mundo melhor é possível, sim. Domitila acredita nos talentos que estão nas comunidades. Eu sempre digo, da onde eu venho tem talento de cacho, eu não sou nada especial não. E é isso que acontece quando a gente dá uma chance, acontece um milagre.
E eu tô sem palavras. É muito emocionante mesmo. Para você, uma boa noite e até amanhã.